Esse prato está invadindo o Brasil pelas séries turcas. Os restaurantes já cobram R$ 35 a fatia. Mas eu vou te mostrar como fazer por menos de R$ 20 a receita inteira. Fica até o final, porque tem um segredo que muda tudo. Antes de começarmos esta viagem, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Era o ano de 1453. O jovem sultão Mehmed II, de apenas 21 anos, acabara de conquistar Constantinopla e transformado para sempre o mapa do mundo. Enquanto os exércitos descansavam entre as muralhas da cidade tomada, as cozinheiras do harém imperial preparavam algo que atravessaria séculos sem perder nenhum de seus encantos. Camadas finas e transparentes de massa, recheadas com queijo branco fresco, dobradas com paciência e cuidado infinitos, pinceladas com manteiga dourada e levadas ao forno até atingir a perfeição crocante. O borish havia chegado para ficar. Mas a história do borish começa muito antes de Mehmed II. Muito antes de Constantinopla. Muito antes até mesmo do próprio Império Otomano. Ela começa nas imensas estepes da Ásia Central, onde os povos turcos e mongóis, nômades, carregavam consigo uma tradição culinária de sobrevivência e sabedoria. A arte de esticar a massa ao máximo possível, até que ela se tornasse quase transparente como papel, para envolver e conservar os alimentos mais preciosos que tinham menos carne seca. Queijo curado, ervas silvestres, colhidas nas planícies. Os historiadores da gastronomia apontam que a palavra borish tem sua origem mais provável no termo turco bur, que significa torcer ou enrolar, uma referência direta à técnica de enrolar a massa em espiral ou dobrar em camadas. Outros estudiosos traçam conexões com o persa antigo e o árabe, evidenciando que o borish nunca foi apenas turco, mas um patrimônio cultural compartilhado por dezenas de povos que, ao longo dos séculos, foram moldando sua história, seus sabores e suas formas. Quando os seldúcidas, precursores dos otomanos, chegaram à Anatólia no século XI, trouxeram consigo essa tradição da massa fina. Ao misturar-se com as cozinhas gregas, armênias, persas e árabes que já floresciam naquela região, o borish ganhou novos recheios, novas formas e uma sofisticação que o transformaria em ícone gastronômico. O queijo de ovelha grego encontrou a massa turca. O cordeiro árabe temperado com especiarias ganhou o acolhimento das camadas crocantes. A cozinha de um império inteiro estava sendo inventada, um borish de cada vez. Foi nos palácios do Império Otomano, especialmente na cozinha do Topkapı, em Istambul, que o borish atingiu seu apogeu. As boreksi, como eram chamadas as especialistas em fazer borish, eram profissionais altamente valorizadas. Algumas chegavam ao palácio ainda crianças e passavam décadas aprendendo a esticar a massa rufka, a massa folhada turca, até atingir uma transparência quase impossível. Conta a lenda que a mestria de uma borex era medida pela capacidade de ler um poema através da folha de massa esticada sem rasgar nenhum único ponto. Os registros históricos otomanos do século XVI descrevem festins imperiais onde diferentes variedades de borish eram servidas em sequência. Primeiro os salgados de queijo e ervas para despertar o apetite. Depois os recheados de carne com especiarias exóticas que chegavam das rotas da seda e, finalmente, as versões adocicadas com mel e nozes para encerrar a refeição com doçura. O borish não era apenas comida. Era protocolo. Era arte. Era demonstração de poder e refinamento cultural. À medida que o Império Otomano expandia suas fronteiras, o borish viajava junto. Para os Balkh, esse é onde os sérvios, búlgaros e gregos o adaptaram com seus próprios queijos e temperos. Para o Oriente Médio, onde ganhou recheios de espinafre e carne de cordeiro. Para o norte da África, onde encontrou novos ares quentes e especiarias diferentes. Em cada terra conquistada ou influenciada pelos otomanos, o borish deixava sua marca e absorvia elementos locais, se tornando um prato com 1000 identidades e uma só alma. A da massa crocante abraçando um recheio generoso. Com o declínio do Império Otomano e a proclamação da República Turca em 1923, o borish deixou os palácios e ganhou as ruas. As boreksis, antes confinadas às cozinhas reais, abriram suas próprias lojas. As boré e o borish salono,
por toda a Turquia. Nas primeiras horas da manhã, ainda quando o sol mal corava o horizonte, elas ligavam os fornos e começavam o ritual diário: esticar a massa, preparar os recheios, montar as bandejas e assar até a perfeição dourada, que o nariz reconhece antes mesmo dos olhos. O café da manhã turco, chamado de kahvaltı, tornou-se o momento sagrado do Boriç, nas cidades e nos vilarejos. Trabalhadores, estudantes, comerciantes e famílias inteiras reúnem-se nas borexes para começar o dia com uma fatia generosa de börek, acompanhada do inseparável chá turco, servido em copinhos de vidro em forma de tulipa. Essa combinação, börek mais chá, tornou-se tão fundamental para a identidade cultural turca quanto o café da manhã inglês, com toast, ou o croissant francês com café au lait. Cada região da Turquia desenvolveu seus próprios estilos regionais de börek, protegidos com o mesmo ciúme com que famílias guardam suas receitas de avó. Em Istambul, uso böreci, literalmente börek de água, pois as folhas de massa são brevemente cozidas em água antes de serem montadas. Reina absoluto com seu recheio de queijo branco e salsa. Em Boli, no norte, o tala böreci surpreende com pedaços de carne dentro de uma embalagem de massa individual. Em Gaziantep, no sudeste, versões com carne de cordeiro e pinhão refletem a influência árabe e persa. Nas casas turcas, o börek é sinônimo de celebração e cuidado. Quando alguém adoece, a vizinha traz um börek. Quando chega um bebê, a família prepara um börek especial. Quando há uma festa, o börek ocupa lugar de honra na mesa. As mães e avós turcas passam seus segredos de geração em geração. A quantidade exata de sal no recheio, o segredo de uma pincelada de manteiga mais generosa nas bordas para garantir crocância, o truque de um fio de azeite entre as camadas para dar leveza. Mas o börek não parou na Turquia. Nas diásporas turcas pela Alemanha, pela Holanda, pela França e pelos Estados Unidos, ele virou bandeira de identidade cultural. Nas décadas de 1960 e 1970, quando trabalhadores turcos migraram em massa para a Europa Ocidental, levaram consigo sementes de suas tradições. E uma dessas sementes era o börek, nas Turkchenbakery berlinenses e nas padarias turcas dos subúrbios parisienses. Gerações de imigrantes recriavam o sabor de casa com os ingredientes disponíveis no novo país. Às vezes com sucesso total, às vezes com pequenas adaptações inevitáveis. Nos últimos anos, com a explosão global do interesse pela gastronomia internacional e a popularidade de séries turcas no mundo todo, inclusive no Brasil, onde produções como Sulimon, O Grande e Amor Eterno conquistaram milhões de fãs, o börek ganhou novos admiradores em todos os continentes. No Brasil, especialmente em cidades com comunidades árabes e turcas como São Paulo, o börek já era conhecido há décadas. Mas a nova geração de brasileiros o descobriu pelas telas, se encantou pelos atores turcos e quis provar o que eles comiam nas telas. Hoje, no século XXI, o börek é um fenômeno global. Chefes estrelados de Nova York, de Paris, de Tóquio, incluem versões sofisticadas de börek em seus cardápios. Padarias artesanais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, aprenderam a trabalhar com a massa yufka importada ou adaptada. Food bloggers e youtubers de culinária de todo o mundo filmam seus experimentos com a receita turca e acumulam milhões de visualizações. O segredo da longevidade e do sucesso universal do börek está em sua simplicidade paradoxal. Ele é feito de ingredientes humildes: massa, queijo ou carne, ovos, manteiga, mas exige técnica, paciência e amor. Quando bem feito, é uma experiência sensorial completa. O som, do crocante ao morder. O contraste entre a massa dourada e seca por fora e o recheio cremoso e úmido por dentro. O cheiro que invade a casa durante o forno e anuncia o que está por vir. Mais do que um prato, o börek é uma filosofia de cozinha. A ideia de que com poucos ingredientes, muita técnica e dedicação genuína, é possível criar algo extraordinário. É a lição que as börekçes do Topkapi ensinavam há 500 anos e que as avós turcas continuam ensinando hoje. A comida mais simples, feita com amor, é sempre a mais inesquecível. E agora, depois de tantos séculos de história,
O borscht está pronto para ser feito na sua cozinha. Com os ingredientes certos, a técnica correta e a paciência de quem entende que as melhores coisas da vida levam tempo, você vai criar algo. Se você gostou desta receita histórica, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos.